Por acaso você já parava pra pensar naqueles momentos que você às vezes parava pra pensar e pensava: nossa, e se fosse diferente? Bom, é essa premissa que eu trago para vocês hoje. Sejam bem-vindos ao meu novo quadro Mudando Histórias, onde eu vou pegar histórias e mudá-las do jeito que eu quiser, da forma que eu quiser. É basicamente um Arif da Marvel, né? Que a Marvel tem seu Arif. Então eu vou ter meu próprio Arif, só que eu não vou ter, óbvio, o nome é o Arif. Vai ser Mudando Histórias. E a história de hoje é um filme recente, Jurassic World Rebirth. Um filme que lançou recentemente nos cinemas. E eu já falei aqui no canal. Tá aqui nos cards pra você ver. Então, sem mais enrolação, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo meu sobre livros, filmes, séries, jogos e tudo mais. Então, simbora para o meu Mudando Stories sobre Jurassic World Rebirth. Para começar, gente, eu já vou falar aqui que eu vou fazer algo que eu tenho certeza que todo fã da franquia Jurassic queria. Eu vou fazer o filme se passar na Ilha Sorna, nessa ilha que a gente viu. Eu vou fazer passar na Ilha Sorna. Sim, gente, não aquela ilha que a gente viu no filme, né? Como eu falei agora há pouco. Gente, é sério, cara. Eu realmente vou falar na Ilha Sorna. Eu acho que ia ser bem legal, cara. Ia ser muito brabo ser na Ilha Sorna. Que já vai conhecer muito mais da Ilha Sorna, mais do que a gente já conhece. Gente, a cena inicial, eu vou deixar como que tava, né? Do T-Rex aparecendo e tal, aquele logo bonitona. Porque eu acho essa cena inicial, cara, muito boa. Eu amo essa cena inicial, cara. Quando eu vi no cinema, eu fiquei maravilhado, cara. Cena muito bem dirigida, muito brava essa cena. E os personagens, eu também vou deixar os mesmos, mas vou adicionar meio que um fanservice dos 6 de Nublar na série Jurassic World Acampamento Jurássico, sim, gente. Mas eu não vou mostrar eles realmente aparecendo com uma pessoa ali conversando, mas sim em uma cena onde a Zora Bennett, a protagonista, né, ela tá vendo uma entrevista deles, né, de como eles sobreviveram na Ilha Nublar e tal, papapá. E eu sei que é algo que tipo, não vai mudar em nada do filme, tipo assim, não vai influenciar em nada realmente na história. Mas eu acho que ia ser bem legal ver eles na versão live action deles, né? Porque eles só apareceram como animações. Só tiveram animações dele. Nunca vimos a versão live action deles. Então, vou fazer uma versão live action aqui pra ficar legal. Então, por isso que eu quero deixar eles aqui como fanservice. Acho que ia ser interessante. Um negócio que eu acharia muito legal também, gente, que se a Zora Bennett ter gatilhos ao ver dinossauros, né? Porque eu quero que né, ela seja aquela mulher lá no começo do filme. Ou talvez ela seja, só que eu sou burro e não sei. Mas eu vou deixar como que ela seja. Gente, e eu acho que pelo fato dela perder alguém envolvendo dinossauros, né, na cena inicial, especialmente para um grotesco como o de Rex, né, que a gente viu no filme, eu acho que ia ser uma bela adição, né? Ia ser legal. Igual o Pooh, né, de Kung Fu Panda, quando vê no Kung Fu Panda 2, que vê um símbolo lá e tem um gatilho. Eu acho que ia ser bem da hora isso. Dá pra construir legal assim. E na cena que a Zora conhece o Henry, naquele museu lá bonito, eu colocaria um diálogo que causaria suspense nos espectadores, ó. O diálogo seria mais ou menos assim. A Zora chega no museu, né, sei lá o que é lá, e o cara que está acompanhando com a Zora diria que, desde o ocorrido na Biosyn, né, se remetendo aos acontecimentos de Jurassic World Domínio, eles estão monitorando a Ilha Sorna para tentar transferir todos os dinossauros do mundo inteiro para lá, né, para ver se realmente eles têm condições de sobrevivências. Mas nos últimos meses de monitoramento, eles perceberam espécies diferentes aparecendo sem nenhum motivo, né, aparecendo do nada. Então a Zora pergunta, né, se não tem ninguém criando dinossauros ilegalmente. E o homem, que eu não lembro o nome, diz que não, que é impossível alguém criar dinossauros hoje em dia, porque não tinha tecnologia mais, não tem mais aquela tecnologia mais necessária. Mas Zora então aceita ir, né, na ilha, porque, né, no filme ela demorou um pouquinho pra aceitar, mas nessa aqui ela vai aceitar muito rápido, porque para ela, nenhuma pessoa deve morrer pelos dinossauros. Então ela tá disposta a dar tudo de si para conseguir salvar essas pessoas. E gente, para mim essa é uma baita de uma motivação dessa personagem, cara. Que eu acho que no filme não apresentou muito bem, mas eu acho que, cara, se ela tivesse essa motivação no filme, ia ser muito legal, cara. Que ela tivesse motivada a salvar outras pessoas. E também falou aquela que a premissa lá de doença cardíaca e tal. Ia ser muito legal. E o resto, eu deixaria tudo igual, tudo mesmo, até eles chegarem na ilha, que eu manteria uma chegada quase igual. A única diferença é que no meio da nostalgia, né, que é aquela trilha nostálgica, aparece um pterodon, não, pterodátilo, e a Zora tem um gatilho, só que ninguém sabe que ela trabalhou lá, né, ninguém sabe que ela está envolvida com aquilo lá, e começam a estranhar. E uma coisa que eu também não mudaria
era aquela família lá. E, gente, eu sei que eles também não são tão importantes assim. Mas cara, eu gostei de ver essas pessoas normais no meio de dinossauros. Dá meio que mais um realismo na obra, sabe? A gente se identificar, tipo assim, ó, eu faria isso com certeza. Ah, tá. Eu acho que ia dar um realismo bem legal, porque essas pessoas normais não têm arma, não tem coisa. Então eu acho que ia ser bem legal. Então eu manteria assim. Naquela cena lá do Mosasauro também, eu manteria muito brava aquela cena, gosto muito também. E quando eles pisam na Sorna, né, que não é mais aquela ilha, ele é a Sorna, eu também não mudaria nada. Até a cena do Espinossauro, né, que mata aquela mulher lá, que é muito boa, mas a Zora teria outro gatilho, só que agora ela desmaiaria. E os outros têm que sair dali e levar ela enquanto os dinossauros perseguem, ela desmaiada ainda. O que acho que daria muita tensão. Ia dar uma tensão muito boa na cena, gostei. E quando a Zora acorda, né, Zoro, sei lá, o Henry, ele começa a perguntar, a se questionar do porquê ela dá agir dessa forma. Toda vez que vê um dinossauro, né, tem um treco, alguma coisa assim, né. Gente, ela conta o segredo, né, revela seus passados, seus segredos, fala que já trabalhou aqui, perdeu um amigo, tal, por isso que ela fez essa viagem. E fala pro Henry não contar pra ninguém. Eu acho que isso daria um peso muito grande pra personagem. Eu acho que ia dar um peso muito bom. Eu acho que ia ficar muito legal. E, gente, agora, no meio do filme, eu deixaria 85% igual. Que eu faria encontrar o centro de pesquisa, o mesmo do Jurassic Park 3, que o Alan e os outros encontram lá, mas eles teriam que atravessar uma grama alta, já sabe, né, grama alta. E no meio da travessia, eles escutam um barulho e uma cauda se levantando na grama, né? E o Henry, ele fala, raptores. São raptores. E quando eles percebem, estão totalmente cercados por raptores. E uma coisa que eu faria era juntar os raptores de Jurassic Park 2 e os de Jurassic Park 3. Acho que seria legal ver essas duas, que os dois são da Sorna, né? Então acho que ia ser bem legal juntar esses dois num filme só. Eu acho que ia ser bem legal. E no meio da tensão, eles tentam usar algumas armas de choque, o que distrai eles por um tempo. Ah, mas Guilherme, caçando T-Rex, aquela família lá, você vai tirar? Vai tirar caçando T-Rex lá no Rio? Não, eu não vou tirar essa cena no Rio. Eu acho que a cena é muito boa, cara, não vou tirar. É que aqui é um foco mais da história principal mesmo, não é a história daquela família lá. Quero focar mais na história principal mesmo, beleza? E quando eles saem no matagal, né, da grama alta, eles acham que estão seguros, só acham, mas ao olharem para trás, dezenas de milhares de raptores estão correndo atrás dele. Então, desesperados, eles tentam encontrar algo para fugir. Encontram uma moto que cabe só duas pessoas. Eles têm que decidir quem vai e quem fica. Mas no meio da tensão, o Martin pega a moto, vai sozinho pro centro de pesquisa e os outros tentam correr, mas de repente eles caem em um buraco onde raptores não podem alcançar, ou seja, raptores não vão. Ah, mas Guilherme, você vai tirar seus raptores aí? Não vai colocar mais direto? Então, calma, calma, gafanhoto. Vou adicionar os raptores mais tarde. Calma. Então, os três, né, o Duncan, o Henry e a Zor, começam a explorar o local. Até que o Duncan encontra uma lista. E eles percebem que nesse buraco aconteceu algo muito, mas muito bizarro. E quando o Duncan começa a ler a folha, ele vê, na lista lá, ele vê uma folha com anotações bizarras. E lá estava escrito o seguinte: Relatório 6, Projeto Ibris. Os híbridos estão agindo de forma preocupante. Todos eles, inclusive os herbívoros, estão demonstrando sinais de canibalismo e estão mais agressivos do que nunca. Os híbridos não deram certo, ficaram feios demais e John Hammond não os queria. Então construímos essas jaulas para manterem eles presos para sempre. Relatório 7, Projeto G-Rex. O projeto G-Rex ainda está em desenvolvimento, mas criamos 3 deles, e eu acho que isso não vai dar para um bom caminho. Relatório 8, Projeto G-Rex. Os híbridos mantidos nas jaulas estão devorando uns aos outros, inclusive todos os herbívoros. E enquanto ao G-Rex, os 3 apresentaram um crescimento rápido, mas percebemos que na jaula só resta um, o que quer dizer que ele matou e se alimentou dos outros 2. E ao lerem isso, Henry vê todas as jaulas com carcaças, ossos e barras de ferro todas destroçadas. E enquanto ele explora, ele vê uma jaula enorme escrito Jaula de Rex. Mas aí eles percebem que as novas espécies foram essas aí, né? Que também aquele primeiro dinossauro, o titanossauro, também foi uma nova espécie.
o T-Rex, aquele Tiranossauro Rex novo lá também foi uma nova espécie de dinossauro. E o Quetzalcoatlus também foi uma nova espécie que apareceu naquela outra cena lá do Quetzalcoatlus, que pra mim é uma cena muito boa. Mas voltando ao Henry Machado, escrito de aula de Rex, percebe duas carcaças enormes e um par de olhos, aumentando cada vez mais. E quando eles percebem de uma boca gigantesca, e quando eles percebem o par de olhos, Zora tem outro gatilho, só que pior. Ela desmaia, mas seu coração não está batendo. Então eles fogem para aquele lugar que aconteceu a cena do Quetzalcoatlus, mas escutam um barulho de vidro quebrando e um rugido ensurdecedor. O resto eu deixaria igual, mas uma coisa eles percebem: o T-Rex está à solta. Então, gente, isso tá ficando bem. Eu gostei, eu realmente tô gostando pra caramba nessa minha versão. E aí que eles perceberam que as novas espécies surgiram, né? Que foi o Quetzalcoatlus, Tiranossauro, aqueles raptores lá, o T-Rex, o T-Rex e tal. Mas depois eles voltam lá pra fazer o seu objetivo lá de coletar amostras de DNA dos dinossauros gigantes. E vamos pro final do filme. E, gente, o final do filme eu deixaria 95% igual. Porque em vez de ser naquele posto de gasolina, seria no centro de pesquisa. E a cena de dentro do posto, que agora é no centro de pesquisa, né? Eu colocaria os raptores de novo. Para causar mais tensão. Naquela cena lá do cano, né? Do encanamento lá, né? Eu colocaria também, achei que ficar bem legal. E na cena em que o Duncan tenta se sacrificar, né? Naquela hora lá, aparece o T-Rex desse filme e os raptores para enfrentar o T-Rex, fazendo uma referência à batalha final de Jurassic World de 2015. Que tem o T-Rex e os raptores enfrentando a Indominus Rex. Nesse aqui também tem o T-Rex e os raptores para enfrentar o T-Rex. Algo que eu realmente gostei porque fez um fanservice muito maneiro. Ficou muito da hora. Mas, gente, é claro que eles não vencem. Não tem como vencer aquele bicho gigante, né? Mas ganha tempo pro Duncan fugir, né? E o resto seria igual, né? O helicóptero vem, eles vazam, tal. Aí eles fecham aquele portão lá e tal, etc, 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 e etc. Gente, e essa foi a minha versão de Jurassic World Rebirth. Mas e aí, você gostou? O que você mudaria na minha versão e o que você deixaria igual? Deixe aqui abaixo nos comentários para eu saber a sua opinião. Então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo meu sobre livros, filmes, séries, jogos e tudo mais. Então, obrigado por assistir. Eu sou o Jovem Crítico. Valeu!